Ei, ei, ei. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo aí na nossa quarentena? Então é o seguinte, nós vamos iniciar agora nosso novo ritmo de aulas virtuais, né? Como já foi passado para vocês. Então hoje nós vamos trabalhar com a matéria aceleração, tá? E aí eu vou começar a explicar a nossa aula que está no slide que eu vou mandar para vocês. E depois nós vamos trabalhar com um simulador que vai ficar muito claro, tá? Pra vocês entenderem e fazer o exercício. Então é isso aí. Até já. Vamos iniciar os trabalhos. Então vocês estão vendo a minha tela. Nós vamos começar com o nosso slide. Deixa eu só posicionar meu microfone aqui que a gente é chique. Então é o seguinte. Vamos começar aqui F5. Voltar lá no começo. Eu já andei falando para vocês, mas aí deu essa situação toda, não deu continuidade. A gente estudou o MRU, que é um movimento, a gente está estudando os movimentos. É um movimento que o corpo vai se movimentar com velocidade fixa. O que significa velocidade fixa? Ou apavorado. O que significa a velocidade fixa, pessoal? Velocidade fixa. Eu não quero que você ande não, meu filho. Vou ver se tem uma canetinha para nós escrever aqui. Ó. Velocidade fixa é o nosso MR. Vou tirar esse slide aqui, tá apavorado demais. É muito apavorado. Então é o seguinte. Vamos ver se agora vai. A gente estudou o MRU. Qual que é a lógica do MRU? Vai ficar feio assim que eu tô no mouse, tá? MRU, velocidade fixa. A velocidade fixa, né, pessoal? Ó, vou desistir desse negócio aqui. Vamos para cá. Então, velocidade fixa significa percorrer espaços iguais, né, distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Então, por exemplo, aqui fica show de bola, ó. MRU é igual velocidade fixa. A velocidade fixa é o quê? Se eu tiver uma velocidade de 2 metros, cadê a barra por segundo, significa que a cada 1 segundo eu vou andar uma distância de 2 metros. Constantemente vai ser assim. Nada vai mudar. É sempre do mesmo jeito. Então, a MRU, velocidade é fixa. Em consequência, no movimento inteiro, a minha velocidade vai ficar fixa. Vou ilustrar isso com um simulador aqui. Ó. Vou voltar para o mouse. Ó, vamos ao nosso simulator aqui. Ah, esse não sai daí não, né? Bandido. Então, desconsidere isso aqui. Ó, o cara tá na posição de 0 metros, tá vendo? Se eu botar a velocidade dele fixa com 1 metro por segundo, vou digitar aqui, ó, 1 metro por segundo, ele vai o quê? Ele vai se movimentar a cada 1 segundo ele vai andar 1 metro. Deixa eu limpar aqui. As barrinhas aqui tá atrapalhando minha vida. Então vamos lá, vou reiniciar.
Então, velocidade 1 metro por segundo. Vamos lá. Você vai reparar, ó, que a cada 1 segundo ele vai percorrer uma distância de 1 metro. 0, 1, 2, 3. Ó. Ah, tá muito rápido. Calma aí, rapaz. Agora não. Vamos colocar aqui a lentona. Ver se bate a cara no muro, ó. Ó, ó. Então vamos lá. Agora eu vou reproduzir isso em câmera lenta. Nós somos chique, ó. Então, ó, a minha velocidade é essa. Ela é fixa. À medida que o tempo passa, a cada 1 segundo eu estou na distância de 1 metro. Aqui, porque eu andei com ele um pouquinho, ele não está exatamente no zero, não, sabe? Mas dá para entender, ó. Lentinho, ó. Quando completar 1 segundo, ó. Vou voltar um pouco aqui atrás. Vou repetir aqui para nós. Ó, quando completar 1 segundo, olha a posição que ele vai estar. Vou pausar, ó. Tá vendo? Em 1 segundo ele está 1.042. Ele começou em 0.42, agora está 1.042. Mais 1 segundo, 2.042. Ou seja, MRU, velocidade fixa. Em consequência disso, eu percorro espaços iguais em intervalos de tempos iguais. O exemplo que nós estamos usando é de uma velocidade em 1 metro por segundo, ok? Deixa eu apagar esse zap que está perturbando pra cacete. Beleza, meus amigos? Então é isso, vamos seguir o baile aqui. Agora nós começamos a falar a respeito do MRUV. MRUV vai ser o quê? Vai ser o contrário do MRU, onde a minha velocidade era fixa e não variava. Agora o MRUV a gente vai ver variar. Neste caso, no MRUV, a distância que eu percorro não é igual no MRU, não. Igual você via lá, cada 1 segundo ele andava de 1 em 1 metro. Porque a velocidade era fixa. Como a minha velocidade não é fixa, a distância que eu percorro a cada 1 segundo também não é 1 metro mais. Né? No exemplo. Se a minha velocidade vai aumentando, cada vez mais eu vou percorrer em 1 segundo a distância maior. Então, conceito básico. Eu já falei, mas estou só recapitulando, senão a gente vai ficar sem entender nada no que vai vir para frente. MR1 é um movimento, tem que ter velocidade em linha reta. Vou mexer comigo aqui agora. Uniforme por quê? Aqui fala de uma descrição que significa o quê? Forma única, sempre igual, por aí vai. E é variado porque a velocidade varia de forma única, ou seja, ela sempre varia do mesmo jeito. Ela sempre aumenta ou diminui no mesmo valor, tá? É só isso, tá? Então ela sempre aumenta ou diminui no mesmo valor. Cara, eu tenho que aprender a pausar o slide, isso aí tá me fazendo raiva. Então, beleza. Esse movimento aparece uma grandeza diferente que é a aceleração. A aceleração, qual a função dela? Determinar a quantidade que a velocidade varia. Então, põe na sua cabeça, aceleração. Me mostra o quanto que a minha velocidade vai variar, para mais ou para menos. Se eu tiver uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, minha velocidade vai aumentar nesse valor, de 2 em 2. Se for de 3, vai aumentar de 3 em 3. Se for de menos 2, ela vai diminuir de 2 em 2. Se for de menos 3, ela vai diminuir de 3 em 3. As unidades mais usadas para aceleração, metros por segundo ao quadrado, que equivale, que eu já expliquei muito dentro de sala de aula, a metros por segundo, né? Que eu tenho uma fração sobre a fração. Se eu aplicar a regra da matemática de repetir a primeira e multiplicar com o inverso da segunda, eu caio nessa aqui. Ou quilômetros por hora por segundo, que é outra unidade de medida de aceleração. Forma da aceleração, eu pego a variação da velocidade, ou seja, quanto que é a minha velocidade inicial e a final, vou subtrair aqui, né? Tudo que é delta é o quê? A final minha inicial. E divido pelo meu tempo. Se a minha velocidade for em quilômetro por hora, meu resultado final vai ser o quê? A unidade de quilômetro por hora dividido pela unidade de segundo. Aí vem, ó, quilômetro por segundo, hora por segundo. Neste exemplo que está escrito, a minha velocidade está em metro por segundo, tá vendo? Então, m/s, né, metro por segundo, é a unidade de medida da minha velocidade aqui nessa descrição.
e meu tempo em segundo. Então, meu resultado vai ter o quê? A unidade de velocidade, que é metros por segundo, dividido pela unidade de tempo, que é segundo. Então, eu caio no metros por segundo. Beleza? Sigamos o baile aí. Movimento é o seguinte, no MRU, eu posso ter dois tipos de movimentos, movimento acelerado e movimento retardado. O que nos importa saber aqui? Quando eu estou num movimento aonde a minha velocidade e aceleração estão no mesmo sentido, eu vou ter um aumento da minha velocidade. Aí é o que eu falo de acelerar o carro. Agora, o movimento retardado, que também é um tipo de movimento acelerado, que a gente diz, olha, tem forma de se falar na física e tem forma de se falar no dia a dia. Movimentos acelerados são movimentos no qual a minha velocidade aumenta. E movimentos retardados são no movimento no qual a minha velocidade diminui. Mas em ambos os casos eu tenho aceleração, tá, gente? Porque a aceleração nada mais é do que mudar a velocidade. Se a minha velocidade não é fixa mais, é porque existe uma aceleração acontecendo. Se minha aceleração faz com que a minha velocidade aumente, meu movimento é acelerado. Se a minha aceleração faz com que a minha velocidade diminua, meu movimento é retardado. Que vocês podem ver, a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido e aqui tem sentido oposto. Isso aqui a gente vai detalhar mais para frente com calma. Não precisa se apegar a isso não. Vamos à prática da forma. Olha só. Calcule a aceleração média de um móvel. Um móvel é um carro, qualquer coisa em movimento. Sabendo que sua velocidade varia de 2 metros por segundo para 14 metros por segundo em 4 segundos. Então, a forma da aceleração está aqui. O que eu trabalho nessa forma? A variação da velocidade. Quanto que era a minha velocidade e para quanto que ela foi. E o tempo que eu gastei para isso. Então, nota, eu tenho dois dados de velocidade. O que eu vou notar? Primeira coisa, esse carro, moto, qualquer coisa que está movimentando, aumentou a velocidade, beleza? É um movimento acelerado. Quais os dados que eu tenho? V0 é a mesma coisa que VI, né? Velocidade inicial dele. Depois ele foi para 14 metros por segundo, que é a velocidade final, e eu gastei um intervalo de tempo, meu ΔT já está prontinho, né? Eu não tinha informação de tempo inicial, tempo final, já tem que gastar 4 segundos. Então, seu ΔT já está pronto. Então, eu fui lá e subtraí, ó. Do velocidade delta, lembra? Velocidade final menos inicial. Final 14 menos 2 dá 12. Divide por 4. Olha lá. Da onde veio o metro por segundo ao quadrado? A unidade de velocidade é metro por segundo. E é fração, dividido por outra, que é o S aqui. Fração sobre fração, repete o primeiro. Vou voltar aqui. Ó. Repete o primeiro, multiplica o invertido do segundo. Cai nisso. Gente, eu falei muito com vocês dentro de sala. Toda vez que você vê metro por segundo ao quadrado, é a mesma coisa de você ver isso aqui, ó. Metros por segundo por segundo. Por que a mesma coisa? Porque desse jeitinho que eu estou escrevendo é o jeito mais fácil de você entender na prática. Que significa o quê? Cada 1 segundo que passar, essa velocidade vai aumentar em 3 metros por segundo. Vamos entender melhor o resultado analisando isso aqui embaixo. Ó, entendendo o resultado. Se eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, significa que o meu automóvel vai aumentar a sua velocidade 3 metros por segundo a cada segundo que passar. Ou seja, se ele começou com 2 metros por segundo, após 1 segundo, ele vai aumentar mais 3 metros por segundo sua velocidade. Então vai para 5. Ó. Aqui está a descrição direitinho. Ó. Inicial, passou 1 segundo, ele ganhou 3 de velocidade. Ó. Aqui, ó. Ganhou 3. Cadê o peçonhento? Mais 1 segundo, ganhou mais 3. Mais 1 segundo, ganhou mais 3. Tá vendo? Então é lógico. E se fosse menos 3? A cada 1 segundo ele iria diminuir essa velocidade. Só que a hora que chegar em 0, ele para. Tá? A gente teria que ter uma velocidade inicial maior para a gente poder exemplificar isso melhor. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir para frente, então. Apagar aqui, beleza. Outro exemplo. Agora um exemplo com outra unidade de medida. O automóvel com velocidade de 72 km por hora é freado e para após 10 segundos. Vamos calcular a sua aceleração. Primeira coisa que você tem que entender.
Ah, Matheus, como é que eu vou calcular a minha aceleração se só tem um valor de velocidade? Não, ó, ele começou com 72 e freou até parar. Você parou, você tem certeza que ele chegou no zero. Então, meus dados. Meus dados aqui, ó. Carro freou. Então, os dados vão ser velocidade inicial, 72 km por hora. Velocidade final, 0. Quanto tempo que demorou? 10 segundos. Então, aqui você pode fazer duas coisas. Se o exercício não te exigir converter, você pode simplesmente calcular da forma que eu vou demonstrar aqui, ó. Seria fazer como? Sua aceleração ia ser 72 dividido por 10. Sua aceleração daria 7,2. E qual unidade de medida seria? Você vai analisar o quê? Qual unidade de medida da sua velocidade? Não é quilômetro por hora? Seu tempo em segundos? Então, minha unidade vai ser quilômetros por hora, que é a unidade da parte da velocidade, dividido pela parte do tempo, que é segundos. Entendido? Porque o 72 teria o quilômetro por hora e o 10 os segundos. Você faz a divisão, vai seguir essa aqui a unidade de medida. Afinal de contas, a aceleração pode apresentar duas unidades de medida diferentes, né? Quilômetro por hora ou metros por segundo, tá? A outra, se a questão te exigisse, calcule essa aceleração em metros por segundo. O que seria mais fácil? Você ia pegar essa velocidade, converter para metros por segundo, como é feito aqui, ó, divide por 3,6. Depois você ia fazer o quê? Depois você iria fazer a conta. Só um detalhe aqui, pessoal, que eu não fiz, eu vou corrigir agora, só para a gente não criar confusão. E é uma coisa que vocês têm que ficar atento para correr o risco de não errar. Que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Só que eu esqueci dessa forma aqui que eu fiz de colocar a minha velocidade inicial e final. Qual que é a minha velocidade final? O carro não começou com 72 e foi até parar? Então, minha velocidade final é 0. Então, eu teria que colocar VF, que é 0, menos VI, que é 72, dividido por 10. Aí, o meu resultado seria qual? A igual 0 menos 72 é menos 72, né? Dividido por... por 10. Então, logo, a minha aceleração vai dar um valor de A igual a menos 7,2. Aí cai naquela história que eu expliquei da unidade de medida. Ah, Matheus, por que a nossa aceleração está negativa? Aceleração negativa, de uma forma bem simples, se você entender de cara, por enquanto, o cara está freando. Tá? Então, essa aqui seria a nossa lógica em metros por segundo ao quadrado. Se vão agora cair na história se a questão exigisse em metros... Isso aqui é a nossa lógica, quilômetros por hora por segundo. Vamos cair na situação se a questão tivesse me exigido o resultado em metros por segundo. Então, eu ia pegar a minha velocidade, que está em quilômetro por hora, converter para 20 metros por segundo, para metro por segundo, dividindo 3,6. Daqui, ó, 3 metros por segundo. Então, olha lá, ó, final, menos a minha velocidade inicial, que é 20, né? Após a conversão, dividido pelo tempo. Então, meu resultado dá menos 2 metros por segundo. Como que eu interpreto isso aqui? Lembra? Não é o C que eu quero, não. É o C. Só você lembrar. Você viu coisa com metro segundo ao quadrado? Sua cabeça tem que enxergar isso aqui que eu estou escrevendo. Que é o quê? A cada 1 segundo que passar no relógio, essa velocidade vai diminuir 2 metros por segundo. Tá? Ou seja, cada 1 segundo o cara vai perder. De 20 vai para 18, vai para 14, por aí vai. Entendido? É isso aí a parada. Vamos ver o slide da frente, o que nós vamos ter. Essa aqui é uma repetição. Beleza, acabou. Vamos ao simulador para nós metermos bronca lá.
Então, agora nós vamos fazer um movimento acelerado. A posição do cara está no zero, a velocidade do cara está no zero. Agora, olha só, galera. Vamos apagar essas paradas aqui, né? Que vai ser bom para nós. Como é que eu apago o safe aí? Então, olha só. Vamos colocar uma aceleração aqui de 1. O que essa aceleração vai me mostrar? Que à medida que passar 1 segundo, esse cara vai ganhar 1 metro por segundo na sua velocidade. Depois a gente lida aqui com a questão da distância. Ó, você vai ver que vai começar mais devagar, depois ele vai ganhando mais velocidade. Ó. Claramente se observa isso. Sacou? Agora vamos reproduzir isso em câmera lenta e analisar os dados. Então, ó, passou o tempo de 1 segundo. Passou um pouquinho aqui, né? 1.1. Olha a velocidade que ele está. Mais 1 segundo. Olha a velocidade que ele vai estar. Ó. Opa, barato. Ó, 2. Mais 1 segundo. Passou um pouquinho, ó, em torno de 3. Então você observa ó, que a cada 1 segundo a minha aceleração dita o quanto que a minha velocidade muda. MRU. Movimento onde a velocidade varia, mas sempre em proporções iguais. Quem que dita essa mudança? É a nossa aceleração. Beleza? Agora, vamos voltar. Agora vamos analisar o espaço que ele percorre para provar o que eu falei no começo. No MRU, se a velocidade é sempre do mesmo valor, eu sempre percorro o mesmo espaço, gastando quantidade de tempos iguais. Nesse caso, onde a minha velocidade aumenta a cada segundo, naturalmente, a cada segundo eu vou percorrer distâncias maiores. Então, no primeiro segundo, vamos lá, ele vai sair do zero e vai parar em qual posição? Posição, ó, meio metro. Depois, mais 1 segundo, vamos ver a posição que ele vai parar. 2 metros, ou seja, primeiro ele andou meio metro, agora ele andou 1,5 metro, né? Porque somou 2. Mais 1 segundo, vamos ver qual posição que ele vai parar. Ó. 4 e... Vamos botar aqui 4.400, vamos arredondar. Então, tá vendo? A cada 1 segundo que tá passando, aqui a velocidade dele vai aumentando, naturalmente ele percorre distâncias cada vez maiores. Ó. E no mesmo diferente de 1 segundo. Tá vendo? Agora já chegou na posição de 8. Sacou, galera? Agora vamos dar um exemplo aqui de velocidade negativa, aceleração negativa. Eu vou botar o cara com uma velocidade inicial agora. E já vai largar com a velocidade de 4. Só que eu vou botar uma aceleração negativa nele. Ó. Então observa. Ele já vai sair com a velocidade alta, mas ela vai diminuindo a cada 1 segundo. Ó. Olha lá, aqui eu peguei já as primeiras 3 frações de segundo. Já caiu de 4 para 3,25. Então olha lá. Ó. Vou parar num segundo. Ó. Olha como é que já está caindo na metade. Ó. Vou reproduzir isso em câmera lenta agora. Ó, após 1 segundo, ele diminui 1 metro por segundo a velocidade. Está obedecendo a aceleração, tá vendo? Mais 1 segundo, ó. Já diminuiu mais 1, foi para 2. Tá vendo? Ó? Eu passei um pouquinho, então passou um pouquinho. Era para ser 1 aqui. Até que ele para, praticamente. Tá entendido? Essa é a lógica.
E nesse caso aqui, o que a gente vai observar? O espaço que ele percorre a cada 1 segundo também, ó. Em 1 segundo ele andou esse espaço aqui, porque estava com a velocidade alta. No próximo segundo que a velocidade já for diminuindo, nota que ele vai percorrer um espaço menor. No primeiro segundo ele foi daqui até aqui. No segundo segundo ele já foi até aqui, ó. Então com esse simulador aqui fica, ó, mel na espeta. Beleza? Então, meus amigos, por hoje é só. Espero que tenha ficado muito claro aí para vocês. E eu vou mandar isso aqui junto com a listinha de exercícios. Vão ter um link lá na lista para vocês acessarem junto com os exercícios, tá? Vai ser um link do YouTube. Belezinha? Só que onde nós vamos parar a parada aqui. Então é isso aí. Tchauzinho.